mantendo comunhão com os batistas regulares nacionalmente e sabendo o que está acontecendo nacionalmente entre os batistas regulares. Então, nesse momento, eu vou pedir para o irmão Israel orar a Deus por todos os batistas regulares, todas as igrejas e o movimento batista regular no Brasil. Senhor e Pai, mais uma vez temos vindo ante Tua presença para trazer esse motivo, essa petição, que você esteja guardando, Senhor, a cada uma das igrejas que pregam a Tua palavra, Senhor, cada uma das igrejas que em comunhão, Senhor, espalham o Evangelho. Deus continua abençoando os pastores que estão dirigindo, Senhor. Obrigado porque ontem foi comemorado mais um ano, Senhor, em que as igrejas regulares estão firmes e fortes, Senhor, crescendo, espalhando o Evangelho, Senhor, anunciando as novas para o mundo. Deus, não só aqui no Brasil, Senhor, em outros países, Senhor, diferentes países, continuam juntos, Senhor, como uma família, como o corpo de Cristo, fazendo a obra. Deus, não permita que a gente venha esfriar, não permita que a divisão entre nós, Senhor, não permita que inimizades e preconceitos, Senhor, venham a interferir na comunhão que devemos ter como igreja, Senhor. Nos permita manter por muito mais tempo a nossa identidade, por muito mais tempo a nossa comunhão, nossa irmandade, Senhor, principalmente como filhos teus, Senhor, como exemplos, como luz e sal nessa terra. É isso que te peço, Senhor, e agradeço por mais uma vez que permitiu as igrejas continuar firmes, Senhor, na Tua palavra. Amém. Amém. Depois eu vou colocar lá no grupo da igreja também o link do YouTube do culto da Igreja lá na Igreja Batista Esperança, que aconteceu o dia do Batista Regular, ontem, para você que tem interesse em assistir. Bibliologia, o primeiro distintivo dos batistas regulares. Então o versículo 16 ele é muito importante, é um versículo muito comentado e falado quando se fala sobre a bibliologia, a doutrina da Bíblia, porque ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então a Bíblia deve ser a nossa autoridade máxima para a nossa prática e cosmovisão de vida. Deve ser a nossa única regra de fé e prática. Claro que há muitos crentes, às vezes, que agem nas igrejas com práticas mundanas, práticas que envolvem sistemas da sociologia, sistemas até políticos, como greves, protestos, jogos, interesses pessoais. Há isso que acontece, mas há muitos crentes que conhecem mais o que ensinam livros seculares do que a própria Bíblia. E nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Há muitos crentes se guiando pelo secularismo do que pela Bíblia. Isso sempre houve e continua havendo. Há muitos crentes duvidando da palavra de Deus, que duvidam. De forma muitas vezes velosa, escondida, e confiando na sabedoria secular. Por isso, tanta anarquia, tanta confusão e tanta oposição na Igreja de Jesus Cristo, e que não confia plenamente na palavra de Deus. Tanta inversão de valores, tanto resumo, tanta murmuração, tanta reclamação, porque são crentes buscando por seus direitos que nunca tiveram. Porque a nova vida que cada um de nós recebeu foi gratuita. A salvação não foi por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Cada um de nós sempre será um eterno devedor da graça de Deus. Então nós não temos direito de reclamar direitos. Mas muitos crentes têm, por causa deste mundo vaidoso e por viver em suas vaidades, levantado os punhos para o alto
exigindo direitos que não têm, e esbravejando com suas vozes o requerimento de tais direitos. Amaral disse que, enquanto a pessoa vive na vaidade de seus próprios pensamentos, ela não quer saber do Senhor. Mesmo sendo crente, ela foge do Senhor, ela foge da palavra, seja a palavra lida, seja a palavra pregada, ensinada, aconselhada, cantada. Ela foge porque a última coisa que alguém que está movido pelo seu pecado ou pela vaidade de seus próprios pensamentos é ouvir o Senhor, porque essa pessoa sabe que será confrontada. Então a nossa vaidade nos afasta da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmãos, como pastor, muitas vezes o que ouço muito de crentes são reclamações. E muitas vezes ouço até as minhas reclamações. Me pego reclamando de alguma coisa. Poxa, mais uma vez uma gripe. Não que eu deva glorificar a gripe, né? Poxa, esse frio que não passa, né? Estou sofrendo muito. Como pastor, eu descobri que os reclamões são os que deixaram de ser guiados pela palavra de Deus há muito tempo já. Quando a usam, é com a motivação de satisfazer suas vaidades. A bibliologia é o primeiro distintivo dos batistas regulares. E é por ela, e tão somente por ela, que a igreja deve se orientar. Não por suposições, não por preferências, não por achismos. A palavra de Deus, em seus 66 livros, foi revelada em linguagem humana, escrita por homens santos escolhidos por Deus, inspirada em seus autógrafos pelo Espírito Santo, e tal inspiração foi preservada até os dias de hoje em outras línguas e demais traduções sérias da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus foi inspirada e ela foi preservada até os dias de hoje em várias línguas, porque a palavra de Deus foi inspirada em hebraico, um pouquinho em aramaico, tá? Mas é hebraico e grego. E o hebraico daquele tempo, que é bem parecido com o de hoje, mas o grego daquele tempo, que é bastante diferente do grego de hoje. E ela foi, então, preservada, ela foi inspirada lá, daí ela foi preservada para que chegasse até nós em outras línguas, em outras traduções. Então, chegou na língua portuguesa, mas originalmente não era na língua portuguesa. As duas línguas que tiveram o privilégio foram a grega e a hebraica. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que quando você traduz qualquer coisa de uma língua para outra, de inglês para português, vice-versa, se perde muita coisa. Se perde muitas questões culturais também. Tá? Mas nós cremos que a palavra de Deus foi preservada até nós, pelo menos Deus preservou todos os princípios que Ele quer que nós sigamos na sua palavra. Então nós temos isso. Qualquer crente pode ler a palavra de Deus e entender as coisas básicas para ser salvo da palavra de Deus. Mas eu leio lá o Antigo Testamento e tudo, tem muitas coisas dos judeus, sim, muitas coisas culturais dos judeus antigos. Eu leio Apocalipse e fico perdido, sim, é muita linguagem figurativa. Veja que eu não falei interpretação figurativa, falei linguagem figurativa. Eu vou chegar nesse ponto, quero ver se chego hoje ainda. Porque há uma diferença entre linguagem figurativa, nós encontramos na Bíblia, Apocalipse, encontramos poemas, nos Salmos, cantares, linguagem figurativa. Interpretação figurativa é outra história. Muito bem, então todo o conteúdo da palavra de Deus, cada palavra de toda a Bíblia é a verdade de Deus revelada aos homens.
e ela é completamente isenta de erros. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que existe algumas discrepâncias em números, em datas, ou até contando uma história um pouco diferente da outra. Irmãos, o Senhor Deus, na sua soberania, fez com que chegasse dessa forma para nós, e não há nada que venha a fazer com que a gente duvide da nossa fé. E não tem nada que faça a gente duvidar que pode ser diferente, possamos perder a salvação ou duvidar da nossa salvação. Nada. Nem mesmo essas pequenas discrepâncias que podem acontecer, principalmente quando é feito de uma língua para outra, quando são feitas várias cópias, tá? E com às vezes, comentários do lado das cópias. Deus preservou a sua palavra. Quando a gente diz que Deus preservou a sua palavra, não quer dizer que a gente vai seguir tudo que está ali. Como assim, pastor? O que Judas fez depois que ele foi e se enforcou? Eu não vou me enforcar. O que a Bíblia ensina, quando a gente se arrepende, pede perdão para a igreja, pede perdão para Deus, pede perdão para o irmão, pede perdão para quem ofendeu lá fora, para o familiar, para a esposa, para o esposo, e a vida segue. Na verdade, Judas nem se arrependeu. Ele ficou com vergonha do que ele fez e se matou, se suicidou. Ah, mas está lá na Bíblia, eu tenho que, então, agora está lá, quando eu me arrepender, eu tenho que me matar. Não, tem várias outras coisas que é assim. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, todo o conteúdo da palavra de Deus, cada palavra de toda a Bíblia, é a verdade de Deus revelada aos homens. E ela é completamente isenta de erros. João 17, bem conhecido: santifica-nos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados pela palavra de Deus. A minha vida, ela vai se tornar santa se eu estiver mergulhado na palavra de Deus. Caso contrário, não. É pela palavra de Deus que a minha vida vai se tornar mais santa, que eu vou ser mais piedoso, pelo conhecimento da palavra de Deus e prática dela. Hebreus 4,12 diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é sensível, como um sensor eletrônico. Conhece o sensor eletrônico, né? Ela é sensível para avaliar as nossas intenções. Está em dúvida sobre seus pensamentos, está em dúvida sobre suas conclusões, está em dúvida sobre as palavras de alguma pessoa? Coloque tudo na peneira da palavra de Deus. Tudo deve passar pelo crivo da palavra de Deus. E isso é algo trabalhoso e leva tempo. Por essa razão, nunca queira resolver as questões complexas de maneira rápida. Quem faz isso geralmente tem o desejo, é igual aquela pessoa que varre a sujeira para debaixo do tapete. Ou seja, tem o desejo de esconder algo. É muito rápido, quer esconder algo. Confie no processo da palavra de Deus e confie nas orações com pedidos de clareza. Filipenses 3,15 mostra isso. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Então Deus vai esclarecer. Então, como igreja, nós não devemos dar nenhuma brecha para sermos guiados por sistemas diferentes da palavra de Deus, e nem por preferências em nome da palavra de Deus. Às vezes acontece isso. E o inimigo, como dizem por aí, não é um clichê agora, mas o inimigo não quer destruir a igreja de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, ele vai fazer como Eva: olha, não foi bem assim que Deus disse. O que Deus disse está certo, mas não totalmente certo. Deus não te falou tudo, ele escondeu parte.
Então precisamos cuidar para, em nome da palavra de Deus, colocarmos uma preferência. Agora, não é errado ter preferência, desde que não seja pecaminosa. Ou seja, tem que ser assim porque a Bíblia diz, sendo que a Bíblia não diz aquilo. Então, irmãos, se abrirmos uma pequena brecha, já era. Não conseguiremos segurar mais. Ouça o que Lopes escreveu. Uma lição que podemos aprender com os intérpretes latinos, especialmente com Jerônimo, é evitar que nossas crenças prediletas acabem por controlar nossa interpretação das Escrituras. Frequentemente somos tentados a interpretar textos bíblicos de modo que concordem com o nosso pensamento. Então, assim, você pode ter, vou colocar entre aspas, a melhor tradução do mundo. Tá? Coloquei entre aspas, depois eu explico isso. Se eu for traduzir a melhor tradução do mundo, que está em voga aí, que estão dizendo que é, não estou dizendo que está acontecendo isso, mas está em moda, com crenças prediletas, eu vou traduzir, eu vou interpretar o que eu estou lendo dentro daquilo que é predileto para mim, dentro daquilo que eu entendo para mim, que eu quero. Eu não vou conseguir traduzir dentro do contexto bíblico. Então, assim, eu ter uma Ferrari não me torna o melhor, o mais rápido do mundo, o melhor piloto do mundo. Eu preciso ser o melhor piloto do mundo. Dizem que a Bíblia é uma arma. E eu concordo, é uma arma, é a nossa espada, né? Mas é uma arma perigosa até contra nós mesmos se nós não soubermos usá-la como convém. Então não adianta, irmãos, eu ter a Bíblia em mãos. Isso não me faz um bom intérprete dela. O que me faz um bom intérprete dela é procurar se esforçar para eliminar todos os meus preconceitos, pressuposições e predileções, aí tentar interpretar o que a palavra de Deus está interpretando ali no seu conceito e no contexto. Que é muito difícil para nós, porque nós somos cheios, eu sou cheio, você é cheio de pressuposições. Mas ele diz assim, é evitar que nossas crenças prediletas acabem por controlar nossa interpretação das Escrituras. E sobre a interpretação da Bíblia, o que diz os distintivos dos batistas regulares, que é a nossa identificação? Ela deve ser interpretada de forma literal, ou seja, deve ser entendida no seu sentido normal, e qualquer crente pode interpretar a Bíblia, não somente um grupo específico de hierarquia dentro da denominação. Se eu não me engano, estava falando com o Daniel, Lutero disse que a Bíblia precisava ser escrita para chegar a todo o povo, e alguém disse para ele que isso ia virar um inferno. E ele disse, sim, é verdade. É o risco que a gente corre, mas a gente precisa fazer o certo. E aconteceu. Porque quando a Bíblia foi aberta ao povo, quantas denominações nós temos, quantas religiões nós temos, quantas denominações já falei, né? Quantas interpretações diferentes entre cristãos nós temos. O inferno que ele quis dizer é que virou assim, saiu do controle. Mas Lutero ele tinha consciência disso. Só que ele disse, tudo bem, só que é honesto, é o correto fazer isso. A Bíblia não pode ficar, os batistas regulares pensam da mesma forma, somente com um grupo de liderança, e eles é que determinam tudo para o restante da igreja. Não. Cada crente é um sacerdote. Cada crente precisa ter essa liberdade de ter contato com a palavra de Deus e de interpretá-la. Então, assim,
Interpretação literal é o contrário da interpretação alegórica ou interpretação figurada. Na Bíblia, há escritas figurativas. Então, eu citei antes Apocalipse, Cantares, vamos encontrar em Provérbios, né, Salmos e vários textos com uma linguagem figurativa, uma linguagem alegórica. Nós vamos encontrar. Mas a interpretação daquela linguagem precisa ser literal daquela linguagem figurativa, daquela narrativa figurativa. Então, a interpretação que eu faço da linguagem de Provérbios, por exemplo, precisa ser literal. Quando fala lá que o cão volta ao seu vômito, né? Nós temos ali, na verdade, esse não é. Se torna um pouco figurativo, mas ele quer dizer algo com aquilo ali. Ele quer dizer que o pecador se volta sempre ao seu pecado. Então, existem vários exemplos que nós podemos encontrar na Bíblia. É perigoso fazer interpretação figurativa ou alegórica da Bíblia, porque podemos tirar um entendimento diferente do que realmente o objetivo do autor quis. Então, intérpretes alegóricos procuram sentidos escondidos nos textos, algo como enigmas. Mesmo quando há uma narrativa figurada, devemos fazer sua interpretação de modo literal. Olha aqui, ó. Lucas 20:17. Coloca lá, por favor, Mateus. Pode colocar em qualquer tradução. Estou usando a King James atualizada aqui. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Qual é o significado dessa frase que Jesus pediu aos que estavam acompanhando ele? O que você me diria? Essa última parte lá. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Tá, vamos lá. Eu vou tentar facilitar. Quem é a pedra nesse versículo? Ou a pedra angular? Como é que você me prova isso? Como que você sabe que é Jesus? Eu também. Eu ia falar a mesma coisa que você se eu estivesse no seu lugar. É porque eu conheço outras partes da Bíblia. Quer ver? Atos 4:11. Alguém pode ler? Abre lá e lê, por favor. Atos 4:11. Isso. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele, no contexto, está se referindo a Jesus. Então, este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, ou pedra de esquina. Então a pedra angular, em primeiro lugar, o que é uma pedra angular? O que seria ali na construção aquela pedra que os construtores aí, ó, seu José, aquela pedra que vai no início ali e dali vai sair toda a base da construção. É por aí, né, seu José? Tô certo? O senhor é que conhece essa área, eu não quero falar besteira. Então, eles estavam dizendo assim, ó, agora, só lendo aquela parte lá, que é pedra angular, que Jesus está querendo dizer com isso? Está inventando uma nova doutrina aí? Ele está sendo figurativo ali. Aqui está sendo figurativo. Daí eu leio Atos 4:11 e outros textos. A pedra é Jesus. E Jesus é a pedra mais importante. E os construtores são os judeus aí. Então Jesus não é uma pedra. Jesus é um homem.
O ser humano também é divino. Ele não é uma pedra, literalmente. Então, quando é assim, ó, nós temos aqui no texto figurativo, mas a nossa interpretação é literal. Agora, há alguns que acabam acusando nós e até brincam com nós: se vocês são literal, então quer dizer que Jesus é uma pedra mesmo? Não tem sentido isso. Ou os alegóricos, eles vão tirar outras interpretações, eles vão dizer: não, gente, é o seguinte. E aí tem problema com a interpretação alegórica, porque daí membros, ovelhas, crentes normais não podem traduzir na Bíblia toda, porque só os espirituais, só a liderança, porque é eles que que é dado a saber o que está por trás daquilo. Tem em Ezequiel uma parte que diz lá que no milênio vai sair um rio do templo, ele vai crescendo, vai ter vários peixes e vai ter muitas árvores nesse rio. E assim, ó, das mais importantes interpretações daquele texto, tem pelo menos, se não me engano, 8 alegóricas. E da literal só tem uma, que é literal. Então, a alegórica diz: os peixes são os povos, os peixes são os judeus, os peixes são os cananeus, o rio é o mundo, as árvores são o quê? E sabe como que os literais interpretam aquele texto de Ezequiel 47, se não me engano? Eles dizem assim: não, o rio é um rio, a água é água, peixe é peixe, árvore é árvore, e pronto. Literal. Porque lá não está escrito de forma figurativa para ter uma interpretação literal, está escrito de forma literal para a interpretação ser literal. Bom, então esse versículo pedra angular foi escrito de forma figurativa, mas precisamos procurar o sentido literal dessa escrita figurativa na própria palavra de Deus, e que nós vimos ali em Atos 4:11. Jesus, então, é a peça mais importante para os judeus, é o que ele estava dizendo, ele é o Messias esperado. Outro exemplo seria o sonho da grande estátua de Nabucodonosor. Muitos conhecem, né, o sonho da estátua. E Daniel dá a interpretação, sendo cada parte da estátua e cada material da estátua uma nação. E que Deus que deu a interpretação para Daniel. E ali foi um sonho, ali não é nem figurativo. A forma que foi colocada para a interpretação é figurativa, mas ele teve um sonho e Deus precisou dar a interpretação para Daniel. Então o texto bíblico tem apenas um sentido, o qual foi conscientemente pretendido pelo autor inspirado. Mas pastor, então como explicar que no meio cristão muitas vezes tem vários sentidos? Bom, já expliquei um pouquinho aqui algumas coisas, tá? Então vamos diminuindo. Então vamos explicar que às vezes até na mesma igreja, entre cristãos do mesmo corpo podem ter sentidos diferentes. A palavra de Deus tem apenas um sentido. A minha interpretação e a sua podem ter sentido diferente, mas a palavra de Deus só tem um. Entendeu o que eu quis dizer? A palavra de Deus só tem um sentido. Pode ser que nem eu, nem você, nem o outro achamos o sentido verdadeiro, por isso que são 3 sentidos diferentes, mas ela só tem um sentido, está lá e a gente não achou ainda. Ou pode ser que um dos 3 seja o sentido correto e os outros 2 errados. Então o texto bíblico tem apenas um sentido, o qual foi conscientemente pretendido pelo autor inspirado, mas o impacto desse sentido nos leitores pode variar de contexto para contexto, ou seja, o texto tem apenas um sentido, mas pode ter várias aplicações em diferentes contextos culturais. É outra coisa agora que eu estou falando aqui, tá? Eu primeiro dei o exemplo de sentidos diferentes, mas um sentido só pode ter aplicações diferentes dependendo dos contextos culturais. Eu não posso impor a minha cultura.
Eu não estou falando o que estão tentando impor aí em nosso meio, dizer que a pedofilia, estava há pouco tempo aí tentando normalizar a pedofilia, há muitos anos atrás, dizer que não poderia corrigir os filhos, as crianças, estão querendo normalizar aí a sexualidade, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando de culturas que são honestas, que são boas, mas que são diferentes. Eu não posso impor a minha cultura sobre outras. Então a aplicação pode ser que o sentido para aquela cultura seja o mesmo sentido que o meu, só que a aplicação pode ser diferente. Por exemplo, as mulheres de hoje devem usar véu nos cultos, desde que encontramos Paulo recomendando tal coisa para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 11? É claro que não, pois o princípio era definir o papel da mulher na igreja. E a igreja moderna continua praticando o papel da mulher na igreja de forma bíblica, de outra forma que não o uso do véu. Então, quando você vai para o uso do véu, Paulo só fala para a igreja de Corinto, para mais nenhuma igreja, só para a igreja de Corinto. E no final mesmo, lá quando você lê, você percebe que Paulo mesmo, para a igreja de Corinto ele disse que era para ser feito assim e tudo, mas ele mesmo disse que não havia problema com isso. Mas a questão nós precisamos sempre, irmãos, separar o princípio da forma. O princípio nunca muda, não deve mudar. Os mesmos princípios que nós encontramos em Gênesis são os mesmos para 2025. Eles não mudam. A forma como ele deve ser aplicado, sim. Então, por exemplo, eu não tenho... tudo que eu fizer na vida tem que ter um objetivo, uma razão. Tem que fazer as coisas por fazer. Eu estou fazendo assim. Por que você dá oferta e dízimo? Tem razão, não é? Porque a igreja manda, o pastor manda. Isso não pode existir em nosso coração. Mandar, tem que ter liberdade. É porque eu entendo assim, assado, e quero fazer assim. Então, por que a igreja de Corinto estava usando o véu? As mulheres. Porque existia uma certa resistência da parte das mulheres com respeito ao princípio bíblico do papel da mulher e do papel do homem no casamento, na sociedade, dentro da igreja. Então, para reforçar esse princípio bíblico, Paulo, ele então ordena que as mulheres de Corinto usassem véu. Por que as outras igrejas Paulo não ordena? Porque elas estavam seguindo esse princípio certinho. Então, para que usar véu se elas estavam seguindo o princípio certinho? Ô pastor, quer dizer então que se na nossa igreja um dia as mulheres não seguirem certinho, vamos ter que colocar véu? Não, a gente é algo que fica atrás, né? Podemos usar de outras formas, né? Ensinar, falar, pregar. Mas veja a diferença aqui. Lopes escreveu o seguinte em seu livro A Bíblia e seus Intérpretes, uma breve história da interpretação. Ele escreveu assim: também em nossos dias existem muitas práticas religiosas que são impostas ao povo por líderes de igrejas que se arrogam como porta-voz de Deus. Então nós precisamos cuidar, porque isso é muito perigoso. Líderes podem usar de tal prerrogativa para o controle e domínio sobre um grupo de igrejas, um grupo de irmãos, um grupo até de pastores. Isso configura um crime, que é abuso religioso, e que vai contra os distintivos batistas, que é a liberdade individual de cada alma. Cada alma precisa ter liberdade. Então, é um crime perante o governo e é um pecado, o abuso religioso, que é cercear a liberdade de cada crente e cercear as opções. Não pode ter opções, só isso pode fazer na vida. E nesse caso, ninguém segura o Alexandre de Moraes, né? Cerceando a liberdade, porque alguém achará que tem o direito de dizer onde você tem que ir, aonde e no que você pode participar, onde você pode estudar, onde você pode morar, o que você pode comprar e assim por diante. E isso é crime.
perigoso. E por isso que estou sendo bastante demorado nessa questão. Se não entendemos bem isso, nós perdemos a liberdade de escolha própria pela escolha dos outros. Outros vão escolher por mim. O que é uma violação dos distintivos dos batismos regulares. Mais adiante nós vamos ver sobre isso. Então, outra questão interessante que Lopes escreve é a seguinte: outra lição prática é que a iluminação do Espírito Santo na leitura e interpretação das Escrituras não garante a mesma compreensão a todos os cristãos quanto a matérias secundárias da fé, como a história tem demonstrado. Isso nos deve levar a duas coisas: entender e nos apegar ao que realmente é fundamental no cristianismo e ser tolerante quanto à interpretação de pontos secundários. Então, assim, a Bíblia tem questões que elas são objetivas. São questões primárias. Por exemplo, a Bíblia ensina a divindade de Cristo. Irmãos, não pode haver dúvida quanto a isso. E que ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Ponto final. Questão secundária: como é a natureza dessas duas naturezas de Cristo? É uma questão secundária, a gente não sabe bem tudo. Eu posso formular aqui, mas eu não posso impor a você aquilo que eu formular. Agora nós devemos cobrar uns dos outros a questão primária, que é: Cristo é divino, e se alguém aqui falar, não, eu não acredito que Cristo é divino, opa, precisamos sentar e conversar. Não tem como prosseguir à frente assim. Na questão secundária não tem problema. Questão primária: o crente não deve se vestir sensualmente. Questão primária. Questão secundária: o crente pode ou não pode usar calça jeans? A mulher pode ou não pode usar calça? Questão secundária. Tá? Questão primária: o crente deve se abster de pornografia? É primária. Questão secundária: o crente pode ou não pode ir ao cinema? A realização da ceia do Senhor é algo primário. Com qual frequência ela deve ser realizada é algo secundário. Então nós realizamos aqui uma vez por mês. Então eu herdei isso do pastor Eduardo, continuei uma vez por mês. Mas o dia que Deus me tirar daqui, colocar outro pastor, e ele quiser fazer 2 vezes por mês, irmãos, não briguem com ele. Não abracem causas que não são bíblicas e que não são questões primárias. E se ele quiser fazer trimestralmente, também não é errado. Só gastem tempo e abracem causas primárias. Cristo é divino e não podemos abrir mão disso. Quem é contrário tem problema com a salvação. Sensualidade a Bíblia condena, então nós não podemos abrir mão disso. O resto nós podemos conversar, ser tolerante, tudo, e cada um na sua. Ser sensual não, e outras coisas, e o cinema não. Então, assim, aquele que acha que pode ir ao cinema, vai e se cuide. Aquele que acha que não deve, que não vai. A liberdade nos traz responsabilidade. A liberdade nos traz muita responsabilidade, porque a liberdade me faz eu ter consequências daquilo que eu escolho fazer perante Deus e os outros. Então, os crentes se reunirem para cultuarem a Deus é algo primário. A gente encontra na Bíblia, a gente encontra na igreja primitiva. Os crentes se reuniam e geralmente se reuniam aos domingos. Objetivo e direto nas Escrituras: quantas vezes por semana, em quais dias, em quais horários, é algo secundário. Não, mas lá bem no início da igreja eles se reuniam todos os dias. Na igreja primitiva, que vai de Atos até as últimas cartas de Paulo, isso foi mudando. E foi mudando até de cultura para cultura. Porque o Evangelho se expandiu até os gentios, a Galácia e tudo. Então, e no início eles até se reuniam nas sinagogas. Então, assim, algo primário. Nós devemos se reunir como igreja, era primário. Tem países que eles se reúnem de forma escondida, não como nós aqui. Isso é algo primário. Secundário são os dias e os horários.
E por incrível que pareça, já ouvi crentes acharem que igrejas que têm os dias e os horários de culto diferentes dos seus, o outro está errado. E o crítico se acha mais espiritual do que o outro por não ser igual a ele. A minha teoria é que quando nós nos apegamos a questões secundárias, é que nós queremos tirar o foco de algum pecado nosso. Meu, eu quero tentar mandar todo mundo para aquele foco, para que não vejam o meu pecado. Mas o Senhor Deus é justo, é reto, e Ele não deixa passar nada, nem na minha vida, nem na sua. Então assim, o dia que outro pastor, se um dia outro pastor assumir Vitória e ele mudar os dias, horário de culto com vocês, tranquilo, o sistema do culto e a frequência da ceia do Senhor, isso não importa. O que importa é que não pode deixar de ter ceia, porque isso é primário, e não pode deixar de se congregar, porque isso é primário. Isso não pode. Então, eu gosto de tradição. Tá? Eu gosto de tradição. Mas nós precisamos cuidar para não transformar nossas tradições no mesmo patamar da autoridade bíblica. Ouça que interessante o que escreveu Phil Stuart em seu livro Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Nossa pressuposição, compartilhada por muitas outras pessoas, é esta: a não ser que as Escrituras nos mandem explicitamente fazer alguma coisa, o que é apenas narrado ou descrito não funciona de modo normativo, isto é, obrigatório, a menos que possa ser demonstrado em outras bases que o autor pretendia que o texto funcionasse desse modo. Ele está dizendo assim, ó, aquilo que a Bíblia fala explicitamente que eu devo fazer, é primário, eu devo fazer, e não fazer pecado. Caso contrário, na dúvida não ultrapasse, não tem aquela placa na estrada. Então, meus irmãos, precisamos cuidar muito para não tirarmos o jugo de Cristo e colocar, ou eu me colocar debaixo do jugo das vontades de outros líderes cristãos que não sejam de Cristo. Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. 1 Coríntios 10:29, não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Não, de liberdade lá, Paulo. Então agora, eu quero relacionar algumas crenças que o liberalismo teológico cristão ensina e que os batistas seculares não aprovam. E hoje pela manhã eu até citei os teístas, né? Mas na verdade nós somos teístas. Então só corrigindo, são os teístas abertos, são os teístas entre nós que são abertos, que pensam daquela forma que Deus está longe, fez o mundo, está longe e não atua no mundo, tá? Que nós somos teístas. E tem os deístas também que pensam dessa forma. Mas assim, ó, essas crenças liberais podem ser encontradas no catolicismo, na neo-ortodoxia, no neo-evangelicalismo, no adventismo do sétimo dia, nas testemunhas de Jeová, nos mormons, no espiritismo e outros. Então assim, a liderança, uma delas, lideranças religiosas como o Papa, a Torre de Vigia dos TJ, Ellen White, a profeta dos adventistas, Allan Kardec, Maomé, tradições humanas, entre outros, como autoridades iguais à da Bíblia. Não pode, a gente não pode aceitar como autoridade igual à da Bíblia. Rejeição da inspiração e inerrância das Escrituras. A teologia liberal, ela rejeita a inspiração e a inerrância. Eles rejeitam que a Bíblia seja infalível. O que é diferente ser inerrante de infalível? Infalível é que tudo que está nas Escrituras é válido para a minha vida e vai fazer efeito na minha vida. Não tem como dar errado, está diferente. O que está escrito lá vai acontecer na minha vida, seja por bem ou mal, né? Seja positivo ou negativo, vai acontecer. Eles não creem assim, eles creem que a vida é infalível. Nem tudo que está escrito lá vai ser assim ou vai dar certo na minha vida. Então, por isso que eles não creem muitas vezes nem no inferno. Que aqueles que não colocar a fé em Cristo vão para o inferno. A Bíblia está dizendo que vale. O que mais? Eles creem que todas as demais religiões são boas e levam a Deus.
Eles creem apenas que o cristianismo é a melhor de todas as religiões, mas que todas levam a Deus. Eles creem que existe uma centelha divina em cada pessoa, por isso o homem em seu íntimo é bom e só precisa de encorajamento e oportunidade para fazer o que é certo. Nós somos criados à imagem de Deus, o pecado tirou isso de nós, existe ali um resquício assim, da imagem de Deus, senão a gente não teria, não teria consciência do bem e do mal, mas nós somos corruptos. Ele está dizendo que a gente não é corrupto, que a gente pode fazer boas coisas, boas obras e adorar a Deus assim. Jesus Cristo é um homem normal para eles. Daí eles dizem assim, ele é o Salvador somente no sentido em que ele é o exemplo perfeito do homem. Ele também diz que o caráter de Deus é de puro amor, sem padrões morais. Não, Deus tem padrões morais, sim. Então eles ensinam que todos os seres humanos são filhos de Deus e o pecado não separa ninguém do amor de Deus, irmãos. Isso é um absurdo. O pecado separa o ser humano de Deus. Deus é amor, mas ele também é justo. Ele é a justiça. E não só é filho de Deus quem recebe Cristo, como Cristo é. Eles dizem que todos são filhos de Deus. Então, por fim, quero falar um pouco aqui das traduções. Na página 9, dos distintivos batistas regulares, no primeiro distintivo bibliologia está escrito o seguinte, abre aspas. Nós batistas regulares, né? Os distintivos estão lá. Rejeitamos qualquer tentativa de se estabelecer uma versão das Escrituras como sendo a única aceita pela igreja. Fecha aspas. Ainda assim, diante dessa afirmação, eles não estavam querendo dizer, aqueles pastores que eu citei no outro estudo, que nós temos a liberdade para usar versões e traduções espúrias. É isso que eles quiserem dizer. A Bíblia é a palavra de Deus viva, porque sempre há algo para nos falar, mesmo que vivamos 1000 anos, ela é eterna e sempre nos dá esperança. Ela nos corrige, ela nos ajuda, ela nos alinha, ela nos acusa, ela nos restaura. A Bíblia é eficaz porque sempre é certeira, infalível, certeira, no que diz sobre nossas vidas. Ela é infalível no que diz sobre nossas vidas. Sobre como devemos governar nossas vidas, ela é infalível e ela sempre nos orienta de tal forma que, se seguirmos os seus conselhos, tudo dará certo para nossas vidas, conforme a vontade e soberania de Deus, e tudo será bom para nossas vidas. Não há erro, não há falha, não há possibilidade de dúvida. O problema nunca está na palavra de Deus. Nunca. Ela é perfeita. O problema está em nós, nas nossas interpretações, nas nossas concepções. A palavra de Deus realmente é melhor do que ouro refinado, como ensina Provérbios. Ela é melhor que ouro refinado, porque ouro e riquezas podem me levar até um ponto, mas há limites. Riquezas têm limite. A palavra de Deus pode me levar além desses limites que as riquezas podem me levar. A palavra de Deus é melhor. Ele não está falando que é pecado, que é errado ter ouro, tá? Eu não tenho, quer dizer, na aliança, né, a gente tem um pouquinho, né? Eu não tenho barra de ouro, sinceramente eu acho que eu nunca vou ter, tá? Barra de ouro. Ele não está falando isso, ele está falando que a Bíblia é melhor do que ouro refinado. Ela é a fonte de vida, ela é viva, e ela não me fala todos os dias. Todo dia que você lê a sua Bíblia, você não se alegra, você não tem coisas lá. Às vezes ela te dá um puxão de orelha, né? Mas é bom, não é ruim isso. É como aquele filho que quer meter os dedos lá na tomada e o pai vai lá e puxa, não. É pro bem dele. Então a Bíblia é isso para nós. Falando de traduções boas, o problema não estamos com as traduções boas, estamos conosco. O problema é nós, o problema é eu e você. Estou falando de traduções espúrias, que está tendo algumas por aí, LGBT, coisa assim. Então, sobre as traduções, eu quero tentar ser um pouco superficial aqui, mas quero deixar uma base para algumas considerações. Existem 3 métodos principais de tradução da Bíblia. Tá? Os principais: tradução por equivalência formal ou literal,
tradução por equivalência dinâmica ou funcional e tradução livre ou paráfrase. Então, assim, todas elas têm problemas, todas elas têm falhas. Por quê? Porque todos esses métodos são métodos humanos e o ser humano é imperfeito. Então, a tradução por equivalência formal ou literal tem problemas. A tradução por equivalência dinâmica ou funcional tem problemas. E a tradução livre ou paráfrase tem mais problemas ainda. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu prefiro ficar, pastor Rafael, entre a dinâmica e a literal. Prefiro com essas duas. Pendo um pouquinho mais para a dinâmica, mas eu gosto das duas. A paráfrase, tudo bem, você pode ler, não tem problema nenhum. Na verdade, você tem liberdade para ler qualquer que você quiser. Eu não posso proibir você de não ler algo. Você tem essa liberdade. Eu só quero te aconselhar, quando você lê uma Bíblia em paráfrase, eu vou dar alguns exemplos bem simples. Você toma cuidado e compara com as Bíblias dinâmica e literal. Tá? Faz a comparação para ver. Porque por paráfrase foge bastante, muitas vezes, aí do que realmente está querendo ensinar. Não estou dizendo que ela está ensinando heresias lá, mas às vezes não deixa bem aquilo que deveria deixar para a gente. Tá bom? Agora, traduções como LGBT e tudo aí tem heresia, já era, não tem como. A tradução é a ponte que se faz entre a língua original, o hebraico e o grego, para a língua receptora, no nosso caso o português. E na tradução há um problema que é uma das maiores dificuldades do tradutor, ou da equipe tradutora: a distância histórica, que é a distância que existe entre a língua original e a língua receptora, no que se refere à cultura e história. Por exemplo, a língua original partirá sempre da mesma base cultural. O hebraico e o grego sempre na mesma base cultural. Foi naquela época e pronto, não muda mais. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós trouxemos para 2025. E eu trago para a cultura brasileira. E eu trago para a cultura sulista, que é diferente da nordestina. Ou nortista. E assim por diante. Por exemplo, questão primária: a ceia do Senhor deve ser realizada. Foi realizada na Bíblia com o vinho, o suco da vide. Lá controvérsias com isso. Bem, algumas igrejas do norte, por ter dificuldade em ter o vinho, eles fazem com açaí. Não é verdade, irmão? Tem alguns que fazem com açaí. Algo secundário. Agora, lá a igreja do norte está fazendo com açaí, vamos fazer aqui também? A gente não precisa, irmãos, porque tem o suco de uva fácil aqui para comprar. Mas vamos supor que acontece alguma coisa na economia aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até aqui no Paraná, e vem uma praga e mata tudo brasileiro e não tem mais suco de uva, né? Beleza, agora nós vamos fazer com o copinho vazio, sem nada, faz de conta que tem um suco ali. É outra história, né? É outra história. Então é só para abrir a imaginação de vocês. Então vamos lá. Por exemplo, a língua original partirá sempre da mesma cultura, base cultural. A Bíblia foi escrita numa base cultural, histórica. Mas a cultura do Brasil, em todos os aspectos, inclusive na língua, em 1900, é bem diferente da cultura da década de 1950, não é verdade? A cultura no Brasil em 1900 não é diferente, não foi diferente da 1950? Que também é bem diferente da cultura de hoje em dia, 2025. Então a cultura ocidental é diferente da oriental. A cultura brasileira é bem diferente da cultura asiática. E assim por diante. Por isso, os tradutores têm um árduo trabalho na tradução da Bíblia. Então, irmãos, métodos de tradução são métodos humanos. Tradutores são homens traduzindo. E tudo por causa do pecado do homem de tentar fazer uma torre para chegar até Deus. A Torre de Babel. E criou todas essas culturas e línguas que te dificultam agora até a tradução da Bíblia.
para uma língua para outra. A culpa sempre é nossa, nunca da palavra de Deus. Mas lembre-se, ela foi preservada até chegar até nós. Então, equivalência formal ou literal é a tentativa de manter o texto traduzido o mais próximo do possível da forma do hebraico e do grego. Tanto em relação às palavras, é técnico isso, eu vou passar rápido aqui, tá? Você pode ouvir de novo. Tanto em relação às palavras quanto em relação à gramática, de um modo que possa ser conveniente e formulado no português de maneira compreensível. Esse método mantém intacta a distância cultural e histórica. Então, nesse método, acaba sendo trazido a tradução para os dias de hoje, vindo a cultura e a história daquele tempo. A cultura e a história daquele tempo é trazida para a cultura e a história desse tempo. Ou seja, esse método não foca na cultura atual. Ela acaba não aplicando essa tradução, esse método de tradução acaba não aplicando para a cultura atual. Ela traz a cultura daquele tempo, porque ela procura traduzir as palavras verbo por verbo, vírgula por vírgula, literalmente, cada um de forma literal. Então, substantivo por substantivo. Dessa maneira, o estudante dessa tradução vai precisar de outras ferramentas para melhor entender o texto, como um dicionário da língua portuguesa, porque ela vai trazer algumas palavras que são arcaicas, que são poxa, essa palavra aqui era usada em 1900, eu estou em 2025, não se usa mais. Os jovens mesmo, eles não conhecem palavras antigas. Então você vai precisar de um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa e alguns comentários, e etc. Porque o objetivo desse método não é um português contemporâneo, compreensível para a atualidade, aplicável para a atualidade, mas compreensível na língua, pelo menos. Uma tradução bem conhecida da igreja, das igrejas que usam esse método, é a ARC, a Revista Corrigida. Usa esse método aqui, tá? Revista Corrigida. A equivalência dinâmica ou funcional. Já nesse método, o tradutor evita se prender à estrutura gramatical do texto original, se permitindo usar textos que não seriam traduzidos palavra por palavra, mas objetivando priorizar uma forma mais natural para o idioma-alvo e para o tempo-alvo, transmitindo uma melhor e mais confortável legibilidade. É a tentativa de manter o significado do hebraico e do grego, traduzindo palavras ou expressões de acordo com o modo normal em que as pessoas dizem isso em sua língua. Esse tipo de tradução mantém a distância histórica e cultural e procura traduzir o sentido e o pensamento do autor. No método anterior, o tradutor procura traduzir palavra por palavra. É diferente do método anterior. E ele mantém uma distância cultural. Ora, ele consegue, nesse método, olha, a cultura daquele tempo era assim. Nós vamos trazer a mesma palavra que foi dada para aquele tempo, para o nosso tempo, mas para uma cultura diferente. Só que, mesmo esse método dinâmico, ele procura, ainda assim, em algumas partes, ser literal. Algumas palavras, ele acaba sendo literal. Mas veja que o primeiro, é mais palavra por palavra. E não tira a distância cultural. Esse tira a distância cultural e traz mais o conceito, o pensamento. Então, dois exemplos de Bíblias que a igreja conhece hoje em dia é a NVI e a King James atualizada. Usa esse método. Antes de falar da tradução livre, o paráfrase, e pastor, a ACF. Não, a ACF, não, a ARA, Revista Atualizada. A revista atualizada, ela se encaixa nos dois. Ela se encaixa um pouco na dinâmica e um pouco na literal. Ela se encaixa mais na literal do que na dinâmica, mas ela se encaixa nos dois. Só que hoje existe a ARA atualizada. Não tem a ARA atualizada hoje? Por quê? Porque a ARA antiga tinha expressões e palavras antigas
Então foi feito a ARA atualizada aí com expressões contemporâneas para a nossa época. Então veja que até mesmo a ARA, que usa um pouco dinâmico e um pouco literal, acaba ela fazendo uma atualização para trazer algumas palavras que todos possam entender, principalmente os jovens de hoje. Vamos lá. Alívios ou paráfrase. Nesse caso, o tradutor foca somente na tradução das ideias de uma língua para outra, sem manter fidelidade às palavras e sentidos exatos como nos dois métodos anteriores. Também é um método de tradução que procura manter a distância cultural e histórica, mas pode ser perigosa por ser livre demais, que refletindo como o autor gostaria que os conceitos tivessem sido transmitidos, em vez de refletir fielmente como eles são de fato transmitidos no texto original. O exemplo desse tipo de tradução é a Bíblia na linguagem de hoje e a Bíblia Viva. Tá? Então, F. Sturge ele fala o seguinte: basicamente, a teoria da tradução está ligada à escolha do enfoque principal, se é equivalência formal ou equivalência funcional, ou literal ou dinâmica, a mesma coisa. Dito de outra maneira, ela investiga até que ponto o tradutor está disposto a ir para fazer a ponte entre duas línguas, tanto no uso de palavras e gramática, como na tentativa de preencher a distância histórica, oferecendo um equivalente moderno. Exemplo, Salmos 119:5. NVI e King James atualizado. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. ARCA. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Viva! A tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Linguagem de hoje. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então vejam bem as diferenças aqui, né? Romanos 12:20. NVI e King James atualizado. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Como assim brasas vivas sobre a cabeça de alguém? ARC. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Um fala brasas vivas. Espera aí, brasa viva. E o outro fala brasa de fogo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A viva. Olha a diferença. Ao invés disso, deem de comer. Não está falando de heresia, mas é bem diferente. Dele de comer ao inimigo, se ele estiver com fome, se estiver com sede, dele alguma coisa para beber, e assim vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, ele se sentirá envergonhado de si mesmo por aquilo que tiver feito a eles. O problema da viva aqui é que no finalzinho o tradutor faz um comentário próprio. Ele deveria colocar aquilo entre colchetes e dizer, meu comentário, mas ele coloca como inspiração. Esse é o problema da viva aqui, nesse caso. A linguagem de hoje. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Devemos traduzir lâmpada por lanterna? Ou tocha em culturas em que esses termos servem a esse propósito? Ou se deve traduzir lâmpada por lâmpada mesmo e deixar os leitores preencher a lacuna por si próprios? Devemos traduzir ósculo santo por um simples aperto de mão, fraterno, em culturas em que o beijo em público pode ser ofensivo e embaraçoso? Devemos traduzir brasas de fogo simplesmente por brasas, o que é mais comum, desde que brasas logicamente são de fogo? Então, irmãos, para terminar, só queria deixar esses pensamentos para meditação e para terminar, quero deixar então uma última frase de Lopes. Dizer que podemos ter o verdadeiro conhecimento de Deus não nos torna deuses, mas negar que possamos alcançá-lo, isso sim nos faz deuses, porque acabamos por ser os determinadores últimos do que seja verdade. Então ele está dizendo o seguinte: se eu penso que eu me torno Deus porque eu posso conhecer o verdadeiro conhecimento de Deus, isso não acontece. Mas negar que eu posso alcançar a verdade de Deus, então me torna Deus, porque eu determino então o que vai ser verdade ou não vai ser verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Tenham todos uma boa semana e estão dispensados.